Shalom, meus amigos. Poucas horas nos separam do início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel e pela misericórdia do Criador, eu tenho a oportunidade de enviar a vocês uma nova mensagem de Shabat. E, obviamente, o tema que eu quero tratar é para Shabalak, que é que vamos ler nesse Shabat em Israel, no Brasil, assim como em toda a diáspora, a Parashá a ser estudada é Hukat. E eu quero começar dizendo que nunca em Israel alguém como Moshe Rabbeinu se levantou e encontrou face a face Hashem. É o que diz a Torá em Devarim 3, no seu passuco de número 10. Mas um outro profeta como Moshe surgiu entre as nações. Quem foi esse profeta? Que também tinha o mesmo nível de profecia que Moshe Rabbeinu? Bilã. Bilã, contratado por Balaque, o rei de Moabe, para amaldiçoar o povo judeu, teve evidentemente os seus planos frustrados, porque Hashem não permitiu que Bilã usasse a sua inteligência, a sua capacidade para amaldiçoar o povo judeu. Mas ao contrário, Hashem transformou as maldições de Hashem em bênçãos para o povo judeu. Bilã era um profeta, não há dúvida a esse respeito. E eu insisto mais uma vez, foi o único profeta que andou nessa terra que não foi judeu. Mas ele não era, obviamente, um homem justo. Ele não era um tzadik, muito pelo contrário. Ele era justamente, como nos ensinam os nossos sábios, o oposto de Abraão Avino. Existem três qualidades que tornam os seres humanos discípulos de Abraão Avino. Existem três defeitos que, por seu turno, colocam os indivíduos como discípulos de Bilã. E quais são essas qualidades que podem tornar qualquer ser humano, não apenas os judeus, discípulo do nosso patriarca Abraão Avino? Em primeiro lugar, o bom olho. Em segundo, o espírito humilde. E, finalmente, um apetite pequeno. Eu me refiro, naturalmente, às coisas materiais, às coisas desse mundo. E Bilã, numa direção oposta, para que você se qualifique como um discípulo de Bilã, você precisa ter o quê? Um mau olho, um espírito altaneiro e um amplo apetite e desejo pelas coisas materiais. Foi Bilã que aconselhou Balaque que ele deveria usar as mulheres de moabitas e também midianitas para incitar o povo judeu a adorar ídolos. E ele, embora não tenha tido êxito em amaldiçoar o nosso povo, ele, ao dar esse conselho precioso ao nosso inimigo Balaque, fez com que parte do nosso povo realmente caísse em idolatria. E os nossos sábios perguntam, a pergunta mais óbvia de todas, por que Deus fez com que a Shekhinah descansasse um homem tão perverso e um homem tão mau, um não-judeu e ao mesmo tempo um homem tão mau? E a resposta, os nossos sábios nos dizem, para que as nações do mundo não pudessem dizer no futuro, se tivéssemos tido profetas como Moshe, teríamos nos arrependido dos nossos pecados e nos conduzidos pelo bom caminho. Portanto, sem a existência do profeta Bilã, as nações teriam uma reclamação válida contra Kadosh Baruch Hu. Você enviou para o povo judeu Moshe, que foi um profeta que conduziu o povo judeu, que liderou, que ensinou o povo judeu. Se eu tivesse recebido, diriam as nações dos povos, se nós tivéssemos recebido um enviado, um profeta como Moshe, as coisas teriam sido diferentes, o mundo não viveria esse estado de idolatria. Nós teríamos sido tão bons quanto os judeus. Mas Deus enviou Bilã, que tinha o mesmo nível, eu insisto em dizer isso, o mesmo nível de profecia que Moshe Rabbeinu. Moshe, por outro lado, levou o nosso povo, o povo judeu, até Deus. E Bilã fez o quê? Amaldiçoou o povo judeu. E com isso ele destruiu a sociedade que ele representava. Quantos povos na história da humanidade, líderes, amaldiçoaram o povo judeu? Onde eles se encontram agora? Onde estão os midianitas? Onde estão os moabitas? Onde estão todos aqueles que amaldiçoaram Israel? Alguns ainda podem dizer, se queixando de Hashem,
Mas por que você tinha que escolher Bilã? Isso é justo? Por que você não nos deu como um profeta Iov, né, que segundo o Talmud, o seu tratado de Baba Batra, ele era um gentio e não um judeu? Por que não nos deu Iov e nos deu Bilã? E a resposta a esse questionamento hipotético que as nações poderiam fazer a Kadosh Baruch Hu é muito simples. Esse profeta deve ter clareza máxima, transcendental da existência de Deus. E Bilã tinha, mas é preciso que ele opte por não se tornar judeu. Porque se ele decide se converter ao judaísmo, como fez Itró, que era um dos 3 conselheiros do faraó, porque vejam, que eram os 3 conselheiros do faraó, Bilã, Iov e Itró. Itró decidiu se unir ao povo judeu. Se tivesse sido Iov, profeta que a Kadosh Baruch Hu deu às nações, aos povos, aos gentios, o resultado não teria sido desejado por Hashem, e ele não teria conseguido oferecer às nações do mundo um profeta. Por quê? Porque Iov reconheceu a santidade do povo judeu. Então é preciso que ele tenha capacidade, clareza máxima transcendental. O que isso significa? Ele precisa ter Shekhinah, ele precisa ser capaz de se comunicar com Deus, mas ele deve optar conscientemente por não se tornar judeu. Hashem procurou essa alma em todos os cantos da criação. E ele encontrou Bilã, porque nenhuma outra alma que possuía tamanha clareza não faria a escolha consciente de se unir ao povo judeu. Alguém com esse autoconhecimento sobre o amor de Hashem, porque Bilã sabia disso, mas que se recusasse decididamente a se unir a nós. Esse foi Bilã, que possuía essas qualidades, mas que odiava o povo judeu. Por que ele odiava o nosso povo? Da mesma forma que nós temos sido odiados ao longo da história humana. Todos os perversos odeiam o povo judeu porque nós representamos o conjunto de valores morais e éticos que Hashem lançou para a humanidade. A Torá, meus amigos, é um elixir da vida, mas para o perverso, a Torá é uma porção mortal. Por quê? Porque ao recusar a Torá, ao se rebelar contra Hashem, ao se rebelar contra as leis divinas, esse indivíduo escolhe sempre o caminho da morte. Ao invés de escolher o dom supremo de se conectar a Deus, como já possuía Bilã, ele escolheu, ao invés de usar esse presente para se aproximar de Hashem, ele escolheu recusar Hashem. Bilã não queria celebrar o pacto com a Kadosh Baruch Hu. Quem celebrou esse pacto com Hashem? Abraão Avinu, o nosso povo. Por isso é que nós dizemos, os sábios do povo judeu dizem muitas vezes, que a Torá foi oferecida a muitos povos, mas somente nós aceitamos celebrar o pacto com a Kadosh Baruch Hu. Portanto, a escolha é óbvia. A escolha de Hashem foi óbvia. Era Bilã. Bilã não aceitou a Torá. Bilã não aceitaria jamais se tornar parte do povo judeu. Bilã odiava e nos amaldiçoou. E é preciso amar a Torá, é preciso estudá-la, é preciso cumpri-la todos os dias da nossa vida para que nós tenhamos cada vez mais clareza do caminho. Meus amigos, a vida é uma estrada, é uma jornada, e essa jornada apresenta para nós muitas dificuldades, mas ela nos conduz necessariamente a 2 direções: a iluminação ou a morte. Abraão Avinu, Moshe e o povo judeu escolheram a iluminação. Bilã escolheu a morte. Shabbat Shalom.